Senhor, a todos que estão nos assistindo, é uma alegria imensa poder estar com você novamente aí. Nossa lição de Escola Bíblica Dominical, classe adolescentes, estou aqui com a lição aqui no meu computador, que fala a respeito dos defensores da fé. Esse é o tema. Já peço para você nos ajudar a divulgar o canal Juninho Espírito Santo. Passamos as aulas aí juvenis, de jovens e também de adolescentes. E o projeto que nós estamos aí também, que é Escola Dominical Antigas, também que daremos continuidade a esse projeto. Hoje nós estamos aí com várias anotações, anotações a respeito desse tema. Esse tema que ele fala aqui a respeito dos defensores da fé. Então é um tema maravilhoso. Deixa eu ajeitar aqui para me estar lendo com você a lição da Escola Bíblica Dominical. Então o tema ele vai dizer aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, ali ele vai citar alguns versículos ali. Eu gostaria até de ler esse versículo até para que a gente venha falar sobre o assunto. Deixa eu ler aqui. 2 Timóteo capítulo 4 e esse versículo aqui, 1 até o versículo de número 5, ele vai dizer assim: Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, o texto aqui que fala em Timóteo, que é esse texto falando a respeito de pregar a palavra, falando a respeito de ensinar, falando a respeito dessa palavra no tempo e fora do tempo, para que possa alcançar vidas. Quando nós vemos falar aqui dos defensores da fé, o texto ele vai dizer também aqui: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que você tem. 1 Pedro, capítulo 3, aqui, ele vai falar a respeito disso. Então, para ter no coração o quê? Para ter no coração a palavra de esperança. Para ter no coração a palavra que vai trazer vida às pessoas, que vai trazer salvação às pessoas, que vai retirar toda a dúvida das pessoas através da palavra do Senhor. Então, o início dessa lição é daí 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15. E aí, entrando na lição, já aqui, ele vai falar o que a respeito aqui. Certa vez o reformador João Calvino, proferiu as seguintes palavras para se referir ao poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebra muitos outros. Há muitos conceitos equivocados de vida espiritual sadia perambulando pelo mundo, enquanto temos o Evangelho de Cristo, que é a verdade e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Romanos 1, versículo número 18. Nada se compara ao Evangelho. Reflita, daí ele diz aqui para refletir, levar os alunos a pensar a respeito disso. Então, quando nós olhamos o texto aqui, você já vai observar nesse texto, em Romanos capítulo 1, e falando a respeito
desse evangelho que é verdade, esse evangelho que, como ele disse aqui, uma bigorna que já quebrou muitos martelos, ou seja, que é a palavra de Deus, é a palavra da revelação do Senhor. No texto aqui diz assim: além das perseguições, os primeiros cristãos também enfrentaram as investidas de ensinos errados, as heresias que confundiam alguns crentes. Afastando-os da verdade do Evangelho, para combater esses ataques, Deus levantou defensores, os chamados apologistas, e aqui ele vai citar e perguntar aqui o que é um apologista. Então, aquele que é da palavra que significa defesa, que vem defender, por isso defensores, defender a palavra do Senhor. Um apologista, ele defende o Evangelho, ele defende contra os ataques das heresias, ataques teológicos distorcidos. O apologista é esse que defende. E aqui ele vai citar alguns apologistas, depois ele coloca sobre a importância de conhecer os apologistas e o que defenderam. E daí diz aqui sobre esse assunto, escreve o pastor, historiador americano James T. Garron. Infelizmente, hoje lê-se poucas obras desses escritores, os apologistas, pois elas tratam de questões específicas daquela época. Então, são heresias. O que acontece com heresias e as seitas que surgiam naquela época? Muitas elas vêm com uma roupagem diferente, mas são as mesmas que aconteciam lá antigamente. Os mesmos fatos que ocorrem, mas eles dão uma ajeitada, uma roupagem um pouquinho só diferente, mas é o mesmo conteúdo, a mesma essência, a mesma forma de ataque ao Evangelho que eu e você acreditamos. Aqui diz assim, ele fala sobre conhecer os trabalhos, depois ele entra aqui num tópico que diz assim, Paulo e João, os primeiros apologistas. E aqui ele vai dizer que combateram os judaizantes, que ensinavam que os cristãos deveriam manter os rituais do judaísmo para serem santos diante de Deus. Ou seja, esses judaizantes, eles falavam, não, você tem que continuar seguindo todas as normas aqui, mesmo você sendo cristãos, os mesmos rituais nossos. E eles combatiam isso. Depois ele fala aqui do gnosticismo, que pregava uma falsa espiritualidade e desprezava o corpo. Ele dizia que o corpo era mau, que a matéria era má, né? Que a pessoa tinha que se desfazer desse corpo. Dizia que só a alma interessava para Deus. As epístolas de Paulo aos Gálatas, aos Colossenses e a primeira epístola de João são alguns exemplos da atividade apologética desses dois grandes homens. O apóstolo Paulo parece ter se sobressaído ainda mais que João nessa atividade. É claro que também era um número maior também de cartas, né, que tinha, então ele sai melhor nessa atividade. Aí entra o primeiro nome, eu até fiz algumas anotações, entra o primeiro nome aqui que fala aqui de Justino Mártir. E a lição ela vai apontar aqui que depois de Paulo e João, o grande nome da fé cristã foi aqui de Justino Mártir, e que viveu de 100 a 165 depois de Cristo. Ele é chamado mártir porque condenado à morte por Roma devido à sua fé. Antes de converter a Cristo, Justino estudava filosofia, foi lendo o Antigo Testamento que se converteu a Cristo. Ele começou a comparar as profecias relativas ao Messias, à vida de Jesus, e creu que ele realmente era o Messias. Então aqui, quem tem a lição vai observar, fala da fé, a obra que ele escreveu da fé cristã. O nome da obra dele é Apologia, sendo ele trabalhava com apologia, e aqui diz que depois, segundo apologia destinada ao Senado romano, este já foi escrita durante o governo do terrível Marco Aurélio. Por meio dessas obras, ele tentava convencer aqueles sobre Jesus, sobre a verdade do Evangelho. E aqui diz que algumas pessoas foram tocadas por seus argumentos, e aí ele acabou sendo morto durante o governo de Marco Aurélio. Até eu anotei algumas coisas aqui.
para vocês aí, para os professores que nos assistem também, e para todos aí que estão, que ele foi, além dele principal apologista, como eu já citei aqui, ele também é um porta-voz literário. Então ele tinha esse dom de escrever, esse dom de cobrar, esse dom de falar do Evangelho. E aqui ele diz também que ele era um filósofo profissional, como eu li, ele abandonou ali, e tinha algo interessante nele que a gente vê parecido hoje, que ele não parava quieto no lugar. Por ele ser filósofo, ele procurava o verdadeiro sentido, significado da vida. Ele não parava em lugar nenhum. Ele ficava quase igual os crentes de hoje, alguns crentes de hoje, de galho em galho, ele ficava pulando de um lado para o outro, procurando esse sentido da vida. E aí ele comparou também o cristianismo com a filosofia pagã. Ou seja, ele colocou, a filosofia pagã é antiga, o cristianismo também é, mas o cristianismo é verídico e é uma divina filosofia. Então ele colocou uma comparação dessa forma aqui. E ele colocou, dos escritos da época que ele escrevia e ele comentava, ele falou também a respeito lá dos catecúmenos. O que seriam esses catecúmenos? Os novos convertidos. Detalhe, os novos convertidos, eles oravam até 3 anos, oravam e jejuavam para poderem ser perdoados dos pecados que eles cometiam antes de se converterem. Então ele acreditava também do pão, do suco ali na ceia, que o pão era realmente o corpo de Cristo e o suco era o sangue encarnado de Jesus. Por isso, depois, a igreja apostólica, a igreja romana, ela acreditou na transubstanciação, na transformação do pão no corpo e do suco ali, do vinho, né, do suco, no sangue encarnado de Jesus. Tanto que ela colocou depois como fazendo parte da igreja. Esse pensamento oficializou esse pensamento aí da transubstanciação. Então ele, na verdade, ele não tinha cargo, esse homem não tinha cargo, não tinha casa fixa, e ele levou muito a sério a residência fixa dele, não tinha também, e ele era leigo. Realmente ele era leigo, ele era uma pessoa que era um evangelista, mas ele tinha tudo isso na vida dele, então não tinha cargo nenhum. Esse era Justino Mártir, esse era um dos que estão aqui na lição. Depois ele fala de John Foxe, do livro Mártires, que fala sobre a morte do apologista Justino e seus companheiros. Eles foram condenados, decapitados, mas não negaram a fé no Senhor Jesus, não negaram, tinham essa vida com o Senhor. Depois ele fala aqui também dos grandes nomes, Justino Mártir. Depois ele fala de Aristides, parecido com o meu primeiro nome, né? Aristeu. Aristides. E o interessante, pessoal, é que esses homens aqui, antes desses daqui, tem um tal de Policarpo. Esse Policarpo, ele conheceu vários que conheceram Jesus também. Então tem, que não é citado nessa lição, que eles colocaram os apologistas aqui. Mas vale lembrar que esses homens, eles sabiam da história, alguns conheceram outros, no caso do Policarpo, que tiveram contato com Jesus. Então, por isso, essa fé deles também. Claro que a fé, ela precisa ser uma forma que eu e você temos fé, acreditando em algo que nós não vemos. A fé, eu acredito que vai acontecer tal coisa porque eu tenho fé, acredito que vou sarar porque tenho fé, tipo essas coisas assim. Mas o interessante é que esses homens não negavam a Jesus. Eles sabiam e vinham escritos e cada um contando essa história, defendendo o evangelho de Jesus contra todos os ataques que tinham na época, que hoje tem também, de outras formas, às vezes mais sorrateiras hoje, mas da mesma forma existem ataques contra o evangelho. Mas aqueles homens não negavam a fé. E aqui ele cita Aristides, que viveu no 2º século, escreveu como Justino, imperador
Antonino Pio, defendendo a fé cristã. Ponto. Ele só explica isso. Eu fiz uma anotação que ele era um filósofo cristão também, e ele escreveu ao imperador. Daí eu tenho aqui um livro que eu vou citar, que é um livro bem legal, que é o livro lá da Faitada, muito legal, curso de Teologia das Assembleias de Deus. E olha o que ele escreve aqui, que Aristídeos escreve, quando ele fala a respeito dos cristãos ali, testemunhando deles para o imperador lá, para o imperador Antônio Pio. Diz assim: eles conhecem e confiam em Deus, não cometem adultério, não mentem, não roubam aquilo que lhes é emprestado, nem cobiçam, honram pai e mãe e mostram bondade para com seus semelhantes. Eles julgam de forma reta, apaziguam aos seus opressores, e quando encontram um desconhecido, eles o recebem. Então ele testemunhando aqui, ele escrevendo isso, esse Aristídeos falando a respeito desses cristãos aí, desse povo aí que servia a Deus. Depois de Aristídeos, vem o outro aqui que ele cita, Tertuliano. Tertuliano é interessante eu começar dizendo, eu anotei isso, mas eu já quero começar dizendo isso. Ele era pai da Igreja Latina, mas tem uma coisa aqui, que Tertuliano foi o que citou o nome Trindade. O que é esse nome Trindade? Você vai falar, mas não está na Bíblia. Não, realmente. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele usou essa palavra Trindade para falar a respeito do, por exemplo, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. Ela estava ali, não tinha esse nome Trindade, mas ela estava ali. Até citou um exemplo que eu vi há muitos anos atrás, nem sei quem me falou, se foi um professor de teologia, quem foi, mas há muitos anos atrás, que eu li num livro, que, por exemplo, quando descobriram o Brasil aqui, o Brasil não tinha o nome Brasil, mas ele estava aqui, o Brasil, entenderam? Então é mais ou menos isso. A Trindade não estava escrito o nome Trindade, mas ela estava ali. Então, Tertuliano usou esse primeiro nome. E aqui na lição vai dizer assim, considerado por muitos um dos maiores apologistas de todos os tempos. Era muito inteligente e culto. Suas obras se dividiam em 3 assuntos principais: a postura do cristianismo diante do Império Romano, a defesa da fé cristã diante das heresias e o comportamento correto do crente à luz da Bíblia. Então, Tertuliano, ele passa isso. Daí eu fiz algumas anotações também para trazer para vocês, que ele era da Igreja do Ocidente, então por isso daí da Igreja Latina. Enfrentou o sincretismo religioso, ou seja, a fusão de uma religião com a outra. O que é sincretismo? Eu estou colocando algumas palavras aqui para vocês aprenderem. Sincretismo é a fusão de uma religião com a outra. Por exemplo, no Candomblé e na Umbanda existem, por exemplo, existe lá o Oxum, no Candomblé e na Umbanda. E daí no catolicismo, o mesmo Oxum seria no catolicismo que eles chamam de Nossa Senhora da Conceição. É o Oxum do Candomblé da Umbanda, ou melhor, o Oxum é do Candomblé da Umbanda, e é a mesma figura usada no catolicismo, que seria aqui Nossa Senhora da Conceição. Só para você entender. Também o Ogum. Ogum, ele no catolicismo é chamado de São Jorge, ou São Jorge do catolicismo. Na Umbanda, no Candomblé é chamado de Ogum. E assim outros nomes, Yansan e assim por diante. Isso é um sincretismo religioso. E o que eles estavam enfrentando, Tertuliano, na época, era o sincretismo religioso. A mistura que estava acontecendo dentro daquilo que ele acreditava. Embora ele combateu o montanismo, que nós vamos comentar bem rapidinho no final ali desse vídeo, o montanismo, que era uma seita, também era heresia, ele combateu, que era uma seita do Montano, que era fundador. Embora ele combatia isso, e ele acabou no final se convertendo para o montanismo, se desviando da fé que ele acreditava. Tertuliano, o que escreveu sobre Trindade? Ele escreveu aos gnósticos e aos docetistas, que também são linhas teológicas contrárias
a linha que nós acreditamos. E vamos ver o que ele escreveu aqui no livro também, lá da Freitag. Tem na página, deixa eu ver aqui, se eu encontro algo que ele escreveu para os docetistas. Vamos ver o que ele vai falar para eles. Pois Deus também é espírito, quando um raio se projeta do Sol, continua sendo uma parte da totalidade, mas o Sol está intrínseco ao raio, porque é um raio de Sol. Também não é uma divisão de substância, mas uma extensão dela. O Espírito vem do Espírito de Deus e Deus vem de Deus, como a luz iluminada pela luz. Então ele coloca essa ideia aqui para eles, combatendo eles. A matéria original permanece completa e não diminuída, mesmo quando dela se tomam muitas ramificações de qualidade. Aquele que procede de Deus, é filho de Deus, ambos são um. Então eles estavam combatendo aqui os gnósticos, os docetistas, o Tertuliano, que depois acabou saindo fora também da presença do Senhor. Vamos ver o que mais diz aqui nessa lição. Orígenes, apesar de ser considerado exagerado em alguns momentos, foi também um destacado apologista. Foi tão barbaramente torturado pelo imperador Décio durante a perseguição. Então, aqui fala de Orígenes, e Orígenes, na verdade, é o estudo exegético, que vocês gostam de estudar, os teólogos aí, o pessoal gosta de estudar. O estudo exegético partiu a partir de Orígenes, a partir dele. Ele gostava muito de alegorizar, por isso que eles falaram de exagero, as alegorias dele, as alegorias que ele fazia dentro da Bíblia Sagrada, que às vezes achavam ele meio doido. E por isso foi citado aqui que ele era destacado apologista. Daí colocaram aqui, apesar do exagero, por isso, porque ele fazia isso. E aqui diz que ele, literalmente, ele teve algumas recomendações bíblicas. Quais eram? Somente ter um casaco e andar descalço. Não possui nada. Ele fez isso, literalmente. E ele era bem preparado na filosofia e no grego. Então ele aprendeu a cultura dele, a linguagem dele, as palavras dele alcançavam pessoas que tinham um grau, uma formação bem elevada. Por isso. Só que também as alegorias dele eram exageradas às vezes. Um cristianismo, daí o que ele fez? Ele colocou um cristianismo com a cultura grega. Então no cristianismo, o evangelho, as boas novas, que aquela cultura grega, ficou uma coisa meio estranha. E ele alegorizava a Bíblia, e ele que introduziu o estudo exegético. Ele que introduziu, pessoal, o estudo exegético que nós estudamos aí, que nós procuramos, foi ele, Orígenes, com toda a sua loucura de vez em quando. Atanásio, ele se destacou principalmente na defesa da divindade de Jesus durante os debates provocados pela heresia sustentada por um obreiro chamado Ário, ao qual ensinava Jesus não era Deus. 5 vezes chegou a ser exilado, mas permaneceu firme, defendendo com êxito a fé. Depois vem Agostinho, de Hipona, esse daí, filósofo também, e aqui vai dizer, era considerado mesmo ainda muito jovem, um erudito, isto é, grande estudioso. Converteu-se a Cristo aos 33 anos, por influência de sua mãe Mônica, pelos ensinos de Ambrósio, líder da igreja de Milão, na Itália, e pelos seus estudos particulares das epístolas de Paulo. Foi grande teólogo, liderou a igreja em Hipona, no norte da África, combateu heresias de sua época, considerado até hoje um dos maiores teólogos de todos os tempos. E filosofia, top também dele, muito legal estudar sobre ele. São também nomes em destaques aí eles vão falar de vários nomes aqui. Tem alguns outros nomes que também são destaques. São homens que abriram mão de muitas coisas para viver para Cristo. Abriram mão do luxo para buscar ao Senhor, para viver uma vida em busca de defender o Evangelho, de servir a Deus. E aqui ele vai dizer mais, antes de encerrar essa lição, já vamos encerrar, mas ele vai dizer ainda aqui do subsídio apologético de algumas
seitas, algumas heresias que esses pais combatiam. Tem uma que é bionismo, o docetismo, gnosticismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, eutiquianismo. Claro que daí eu separei alguns aqui, para mim falar antes de encerrar, que tinha aqui o ebionismo. O que eles diziam? Viam Jesus como um mero homem que se tornou Messias por ter guardado a lei do Antigo Testamento. Essa é a ideia, ó. Vamos ver mais aqui, deixa eu pegar minha luz aqui. O gnosticismo, né, eu estou bem resumidamente aqui, tá, pessoal? O primeiro conceito é que foi criado um dualismo que separa totalmente o espiritual do material. O material, o mundo físico era ruim, o espiritual era bom. Ou seja, o corpo, ele meio misturado com os negócios dos gregos mesmo, porque o corpo, matéria era ruim, era pecadora, não servia, era só algo como se fosse algo que guardasse o nosso o interior, tá? Era como se fosse, como se fosse uma garrafa, um pote, só para você entender melhor, assim, eu tô dizendo uma linguagem bem simples, para guardar a alma que era boa, e isso daqui, essa carcaça não prestava para nada. Essa era a ideia deles. E aqui Deus criara um demiurgo, qual por sua vez criou um outro ser inferior que após muitos outros passos acabou criando o mundo. Daí eles têm essa ideia. O demiurgo não é um avatar que é do hinduísmo, mas é quase, quando eu vejo sobre o demiurgo, eu quase vejo quase a mesma ideia disso daí. Tem diferencial, mas eu vejo uma ideia assim, esse mundo ilusório, esse mundo inferior. E depois ele vai dizer que docetismo afirmava que Cristo seria um fantasma, né? É claro que eles vão falar quando Jesus apareceu lá, é um fantasma, eles vão dizer isso, vão pegar essa passagem aí. E eles acreditavam que a pessoa realmente espiritual procuraria se livrar da escravidão do corpo. Muitos deles ensinavam que por ruim a matéria, o corpo humano devia ser punido, mal alimentado e abusado. Consideraram o corpo algo mau e corruptível. Então era isso, de pouco valor. Então essa é a ideia deles, dos gnósticos. E aí vem o marcionismo. O que tem esse daqui de Marcião? Esse Marcião também. Tanto o Deus do Antigo Testamento como do Novo Testamento eram maus, segundo Marcião. E o pessoal acompanhava. Apenas a elite aristocrática iria gozar do céu. Olha a ideia. Daí tem o maniqueísmo. O que é isso? Ensinou que o dualismo entre os princípios luz, Deus, escuridão, matéria, para eles a salvação implicaria na libertação da luz divina sobre a alma e da prisão do corpo. Então, todo esse invólucro, eu não conseguia o nome da palavra, queria falar garrafa, pote, não sei o que, é invólucro. O corpo, que era escrito como invólucro, que não prestava. Daí o montanismo, que o Tertuliano acabou se convertendo, se desviando e entrando no montanismo, mas o mal dele não parava quieto em nenhum lugar, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, acabou de galho em galho, acabando não ficando em nenhum mesmo. O montanismo, que eles eram considerados manifestação marginal do cristianismo que chegava à beira da loucura, para vocês verem. Montano, o líder original. Montano era o líder, e detalhe, ele mesmo, Montano, ele se colocou como o próprio Paracleto, né, Espírito Santo. Ele se proclamou um novo derramamento do Espírito Santo através da contínua revelação. Então, olha a ideia desses caras aqui. Daí tem mais, vamos ver mais um aqui? Vamos ver mais um. O monarquianismo, que eles rejeitavam a ideia da trindade. Eles rejeitavam, não acreditavam. O monarquianismo modais, ele afirmava que Deus se manifestava em 3 modos ou formas diferentes, bem como um só homem. Poderia ser pai, filho e irmão. É parecido com aqueles outros dos nossos tempos que não acreditam na trindade. Que não acredito. Unicismo, ele bate muito parecido aqui com o monarquianismo. Então eles são parecidos, muitas vezes são parecidíssimos, mas eles mudam um pouco a roupagem, a maquiagem,
mas são parecidíssimos. Depois veio o donatismo. O que era o donatismo? Donatismo, movimento de protesto contra as práticas católicas. Um povo de dentro da católica, daquela época, que se viraram contra eles mesmo e aconteceu o que aconteceu. É parecido com hoje, quando nós enfrentamos aí, dentro de nossas igrejas, os desigrejados, os insubmissos e assim por diante. Pessoal, são muitas informações para uma aula só. Passei o mais rápido possível, anotei, li, fiz várias coisas aqui para estar passando para vocês. Eu agradeço você, divulgue esse vídeo, ele vai servir muito para muitas pessoas, essas informações, embora pequenas, grandes para o vídeo, que é curto, mas são boas informações, grandes informações para os professores de domingo agora e para os alunos também. Isso gera em nós um desejo ainda maior de estudar a palavra do Senhor. Tá? Lembrando que tem a história que aqui na lição tem o símbolo de um peixinho escrito Jesus, e esse símbolo ele tinha como Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, mas de repente uma lição nós vamos explicar, a hora que der certo encaixar a gente conta aí sobre esse símbolo, sobre o pensamento desse símbolo. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de comentar e não esqueça de nos ajudar a divulgar esse canal, se inscrever no canal também e trazer mais pessoas para esse canal. Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e obrigado aí pela tua participação nessa aula. Assista a lição juvenis também e a lição de jovens. Um abraço, até!